tudo bem? Então, eu sou o professor José Dionísio, JD, do Grupo Positivo, e nós vamos fazer, então, uma super revisão. Então, nós vamos fazer uma revisão do primeiro bimestre em 2 aulas, né? Então, essa é a primeira, depois tem mais uma. Então, nós vamos pegar alguns conteúdos que foram trabalhados em todo o primeiro bimestre de Geografia e vamos fazer a correção de alguns exercícios, claro, né? Refazendo explicações, tal, para você entender bem esse assunto. É uma forma de fixação, ok? Então, me acompanhem que a gente vai fazer uma superfixação. Então, eu fiz aqui uns slides, vou dividir a tela aqui com vocês, para a gente entender esse processo. Então, ó, revisão do primeiro bimestre, aula 1. Depois vai ter, evidentemente, a aula 2. Então, vamos os temas. Então, nesta aula, a gente vai discutir somente o capítulo 1 da apostila 1. Então, se você tiver a apostila 1, pegue a sua apostila 1 lá, né? Então, nós vamos trabalhar no capítulo 1, que algumas coisas do livro didático, outras do livro de atividades. Então, globalização, mundo globalizado, globalismo, as resistências à globalização, a xenofobia, são os temas da aula de hoje. Então, vamos lá? Então, no livro didático, na parte didática, o item cartografar na página 10. Então, você tem aqui esse mapa. Olha que interessante, tá? Eu quero que você observe o seguinte: cada linha dessas são conexões de internet. Inclusive, a internet que a gente usa, quem usa pelo celular, tal, aplicativos, parece assim que é tudo via satélite, certo? É e não é. Por quê? Porque ela vai do satélite para uma central e dessa central ela vai por cabo até o local onde você quer. Então, dentro do mar, por baixo do mar, passam o que a gente chama de emissários submarinos. São grandes cabos de conexão de internet para garantir uma conexão sólida, né, e, evidentemente, segura da sua internet. Então, observe bem esse mapa aqui e vamos à questão. Tá? Analise, então, o mapa e responda as questões seguintes. Deixa eu pegar meu óculos aqui, está meio complicado. Letra A. Cite 2 locais de maior concentração de cabos submarinos. Então, olhando para o mapa, onde é que você vê a maior concentração de cabos submarinos? Nos Estados Unidos, tá? Mas na costa leste e na costa oeste. Então, ou seja, Estados Unidos e Europa. Né? Nessa região aqui, nós vamos ter uma grande concentração. E entre Estados Unidos e Ásia. Então, entre Estados Unidos e Europa e entre Estados Unidos e Oriente na Ásia. Né? Então, são as 2 regiões de maior concentração de cabos. Letra B. A opção cartográfica em centralizar o mapa no continente americano tem alguma relação com as informações do mapa? Justifique sua resposta. Então, se você voltar aqui, então, como a Terra é uma geóide, ou seja, é uma esfera, eu posso centralizar onde é que eu quero, né? Então, eu poderia centralizar na África, na Europa, na Ásia, onde eu quiser. Nesse caso aqui, eu centralizando nos Estados Unidos, tem alguma relação com alguma questão? Sim. Por quê? Porque eu estou falando sobre o volume de cabos de internet e o país que tem maior concentração é os Estados Unidos. Então, eu coloco ele no centro para fazer a divisão das informações. Então, sim, né, você deve colocar que os Estados Unidos está no centro em função do trabalho que a gente está desenvolvendo. Os Estados Unidos é o centro da distribuição de internet. Beleza? Letra C. Quais fatores podem ajudar a explicar a menor concentração de cabos em alguns continentes? Voltando ao mapa. Então, você pode ver que alguns continentes, como a África, tem pouquíssimos cabos. A própria América Latina não está tão rica assim em cabos, a Oceania, né? Por quê? Aqui na Oceania, a Austrália é um país bastante rico, só que mora poucas pessoas lá. A população da Austrália é menor do que a população do estado de São Paulo, por exemplo, bem menor. Então, não estaria tantos cabos. Então, ali seria um vazio populacional. Na África tem muita gente morando, mas ali tem um outro tipo de vazio financeiro. Então, aqui o poder aquisitivo na África não necessita de muitos mais cabos, e na Oceania a questão de uma área desocupada, né? Certo? Então, vamos para a próxima questão. No livro de atividades ainda, na página 17, exercício 1. Considerando que você entendeu sobre a globalização, leia os seguintes enunciados e faça o que se pede. Globalização, isso é um assunto bem interessante, né? Daqui a um pouquinho você vai para o ensino médio, vai fazer vestibular mais tarde, isso é muito importante. E até mesmo
a influência na nossa vida é muito grande, então você tem que saber, tá? Então, vamos lá. Mencione alguns aspectos positivos da globalização. É uma resposta pessoal, mas o que a globalização tem de positivo para nós? Primeiro, a internet, tá? A internet, ela é um exemplo da globalização. E além da internet, né, as facilidades que ela trouxe para nós, por exemplo, você está me assistindo aí na sua casa, graças à globalização. Se não fosse a internet, isso não seria possível, tá? Esse momento que a gente vive agora de pandemia fez com que a gente repensasse um pouco essa globalização. Porque antes era simples, né? Você ia no seu computador, no seu aplicativo, você entrava numa loja da França, da Espanha, da China, dos Estados Unidos, fazia compras, você recebia alguns dias depois da sua casa. Tudo que acontece no mundo inteiro a gente acaba ficando sabendo, né? Então, é assim que a globalização funciona. Então, a globalização, ela aproximou as pessoas, ela diminuiu distâncias, ela facilitou a nossa vida. Então, são aspectos extremamente positivos. E os aspectos negativos também é uma questão pessoal, mas ao mesmo tempo em que você tem um monte de benefícios, também tem os malefícios. Por exemplo, se não fosse essa tão grande circulação de pessoas pelo mundo que a globalização propiciou, talvez o Covid-19 não tivesse chegado até a nós, tá? Ou seja, se as fronteiras fossem fechadas, ele não teria chego a nós, com certeza. Além disso, as crises econômicas, né? Por exemplo, uma crise econômica hoje que afeta um país, no dia seguinte derruba as bolsas de valores no mundo inteiro. Se não fosse globalização, isso não aconteceria também. Então, ou seja, ao mesmo tempo que é bom que a gente tem mais proximidade, a gente tem mais interrelações, isso também tem o lado negativo, porque o problema deles vira problema nosso também. Então, os aspectos positivos e negativos da globalização. E ainda no livro de atividades, na página 18, tem esse exercício aqui. O geógrafo Milton Santos, lembrando que o Milton Santos é uma referência na geografia para o Brasil e para o mundo, ele é brasileiro, mas é uma referência mundial, né? Um dos grandes intelectuais que esse mundo já produziu, né? Então, o geógrafo Milton Santos, reconhecido internacionalmente, fez importante reflexão sobre a globalização. Para ele, com a globalização foi possível o desenvolvimento técnico, que conciliam diferentes conhecimentos adquiridos ao longo da história, provenientes de diferentes partes. Contudo, quem detém as técnicas mais avançadas no presente acaba exercendo maior influência sobre os outros em relação a essa reflexão. Com base no que você estudou, marca então o V ou F para as questões. Vamos lá então, letra A. Melhor, o primeiro ali não tem letras, né? As técnicas não sugerem de modo isolado, as técnicas não surgem de modo isolado. Elas são fruto de um processo histórico de desenvolvimento da humanidade. As novas técnicas, elas surgem assim lá no cantinho e fica lá para sempre? Não. Elas vão, evidentemente, elas não surgem isoladamente, elas surgem em função de um processo histórico, né? Então, essa questão está verdadeira, sim. A próxima. A globalização pode ser considerada a única responsável pela limitação do desenvolvimento socioeconômico? Não, a globalização é uma delas, tem tantas outras, então essa é falsa. A próxima. A globalização colaborou, de certa forma, para a aproximação e integração de diferentes pessoas e saberes? Com certeza, né? Hoje a gente se relaciona muito mais com pessoas de outros países, de outras cidades, de outros estados, em função da globalização. A próxima. A globalização afastou o conhecimento, restringiu o desenvolvimento tecnológico e um único local do mundo? Não, né? A globalização aproximou, bem pelo contrário. E a última, a ampliação do conhecimento também pode ser vista como um dos pontos positivos da globalização? Com certeza. Hoje não tem mais aquela coisa de o que será que estão falando, discutindo lá. A gente está sabendo, né? A globalização hoje faz com que a gente saiba de tudo e de todos ao mesmo tempo. Ainda no seu livro didático, na página 21, a hora de estudos, né? Ou a hora de estudo. Então vamos lá, questão número 2. O comércio internacional é muito importante para a economia de vários países. Nesse aspecto, como a globalização pode ajudar e também como ela pode prejudicar a economia deles. Então, o comércio, ok? O comércio é uma forma de interação entre os países. Como é que a globalização pode ajudar?
A globalização pode ajudar porque vai abrir mercados, então você vai ter mais clientes para comprar seus produtos. Só que, ao mesmo tempo, a globalização pode prejudicar. Se você não tiver um produto de boa tecnologia ou um produto barato, você não vai conseguir vender para ninguém. Então, você precisa ter muito essa questão da compra e venda muito clara. Então, ou seja, é bom porque você vai ter mais clientes e é ruim ao mesmo tempo porque você vai ter muita concorrência, né? Então, tem os dois lados. E a terceira, analise o fragmento da música Disneylandia, da banda Titãs, e responda. Então, a banda Titãs, ela fez uma música interessante, chamada Disneylândia, né? E a letra, eu não sei cantar, tá? Mas a letra fala mais ou menos assim, ó. Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses. Fez sucesso no interior da Bolívia. Multinacionais japonesas instalaram empresas em Hong Kong e produzem uma matéria-prima brasileira para competir no mercado americano. Tá. Então, o trecho expõe fatos relacionados à globalização, em especial ligado à questão da expansão geográfica das atividades comerciais por empresas. Por que algumas empresas optam em produzir em diferentes países? Então, olha só, a música hindu, ou seja, da Índia, né, contrabandeada por ciganos poloneses, fez sucesso na Bolívia. Então, a música hindu veio para a Bolívia por meio dos poloneses. Empresas multinacionais japonesas instalaram em Hong Kong, produzindo matéria-prima brasileira para vender nos Estados Unidos. Então, isso é globalização, gente. É a interação entre povos, nações, né? Então, por que algumas empresas preferem produzir em outros países? Porque vão ter mão de obra mais barata, vão ter matéria-prima mais barata, mão de obra abundante, matéria-prima abundante e vantagens financeiras, ou seja, impostos menores. Então, as empresas vão preferir isso, vão atrás disso. Então, o país que é competitivo, ou seja, tem impostos baixos, mão de obra barata, coisa assim, vai atrair mais investimento estrangeiro. Isso é uma lógica normal de mercado. Próxima questão, ainda na página 21, a questão 4. Observe a charge ao lado, que faz referência ao atentado terrorista ocorrido em janeiro de 2015, num jornal francês. Escreva a sua interpretação sobre o que está sendo abordado. Então, você está vendo aqui, né, a charge. Então, aqui, ó, a marcha dos franceses. O povo francês, eles fizeram um volume muito grande de pessoas escreveram a palavra paz. E a marcha dos líderes mundiais. Então, teve uma reunião na ONU para discutir isso, né? E os líderes mundiais fizeram esse sinal, ou seja, uma interrogação. A pergunta é: o povo, né, está querendo a paz, e os líderes mundiais questionam: será que vão querer paz, né? Tá, então essa aqui é a questão. O que você está entendendo? Você está entendendo que não necessariamente povo e líderes, né, o povo e governo vão para o mesmo lado. Então, para nós, pessoas, a paz é interessante. Mas para alguns líderes mundiais, não necessariamente, porque como é que eles vão vender armas se tiver paz? Então, a guerra, às vezes, para alguns é importante, né? No seu livro de atividades, o exercício da página 4, exercício 2, ele mostra essas duas imagens aqui bacanas. Então, indígenas usando o computador em Cuiabá, em 2013, e ao lado um menino fazendo uma dança ali, né, com um brinquedinho nos Jogos Olímpicos dos Povos Indígenas também em 2013. Então, no mundo contemporâneo, muitas das características do cenário global, do local, se fundem, né, se confundem. As imagens retratam esse momento. Tá? Então, que aspectos do mundo globalizado, do cenário local, você consegue identificar? O que tem a ver com globalização aqui? Primeiro, que essa Olimpíada dos Povos Indígenas foi falada no mundo inteiro, já é uma globalização. E segundo, você está vendo aqui na primeira imagem, né, o computador, ou seja, a internet. Isso é globalização. Então, são as características da globalização que a gente consegue ver aqui muito claramente nesta imagem, tá? Está bem claro para nós entendermos. No seu livro de atividade, na página 8, exercício 6. A imagem a seguir é uma manifestação que divulga o ponto de vista apresentado por um partido político em Portugal em 2018. Então, observe bem os cartazes que esse pessoal aqui carrega. Portugal aos portugueses. E portuguesas contra o Islã. Escrito em português de Portugal seria Islão, né? Mas para nós aqui no Brasil seria Islã.
Então, o que esse pessoal está fazendo aqui? Uma manifestação. Contra quem? Contra uma única pessoa, que é a globalização. Ou seja, a respeito das mensagens expressas nos cartazes, responda. O sentimento retratado correspondente às características do mundo globalizado? Por quê? Como se domina esse sentimento? Então, o povo português, Portugal aos portugueses, o que eles querem dizer com isso? Eles querem que quem não seja portuguesa, né, quem não é português, vá embora. Portuguesas contra o Islã. Ou seja, as mulheres islâmicas usam aquele véu islâmico, usam a burca, e as portuguesas não querem isso, não querem ver esse tipo de mulheres no seu espaço. Então, ou seja, que tipo de sentimento que a gente está vendo aqui, gente? É a xenofobia, é o sentimento de aversão ao estrangeiro, né? Eu não quero estrangeiro no meu país, tá? Então, o sentimento xenofóbico, que é um sentimento racista, preconceituoso, né? Que é comum dos partidos de direita. Então, no caso aqui, no caso, uma manifestação de um partido de direita em Portugal, tá? Então, é a xenofobia, essa aversão ao estrangeiro, porque, segundo eles, o estrangeiro me prejudica, o que a gente sabe que não é verdade. E ainda no seu livro de atividades, na página 9, você tem o seguinte, o exercício 9 ali. Então, observe a publicidade do evento do Fórum Social Mundial. O Fórum Social, ele é paralelo ao Fórum Econômico. O Fórum Econômico acontece em Davos, na Suíça, e o Fórum Social, ele gira várias cidades do mundo. Em 2018, foi realizado em Salvador, na Bahia. Então, observando ali a publicidade, responda: de que forma os continentes estão representados na imagem? Não é um planisfério aqui, né? Não é aquele mapa mundo que você está acostumado a ver. Então, estão todos aqui, um continente do ladinho do outro, todos lado a lado. O que significa isso? Que são todos iguais, todo mundo lado a lado, né? Não tem essa coisa assim de um em cima, um embaixo, está todo mundo um de cada lado, tá? E eles estão invertidos, né? Eles estão todos, digamos assim, de ponta cabeça. Olha a América do Sul aqui, ó. Aquela pontinha lá do Ushuaia está lá no alto, né? Na verdade, os continentes, a gente está acostumado a ver ao contrário. Só que, gente, no universo não existe em cima e embaixo. Então, os europeus fizeram a gente entender que a Europa está em cima e nós embaixo. Nós somos inferiores, mas na verdade não existe em cima e embaixo. Então, eles botaram invertido propositalmente. Todos os continentes estariam, teoricamente, de ponta cabeça propositalmente, né? Então, ou seja, é uma forma de você repensar o mundo. E letra B. Por que estão representados dessa forma? Exatamente nesse sentido, né? Para você repensar o mundo, né? Que não existe o em cima e embaixo, né? A gente pode representar o mundo como a gente quiser, né? Inclusive, essa ideia da Europa em cima e nós embaixo é uma ideia de submissão. A gente não quer que isso seja visto assim. E a letra C, pesquise qual projeção cartográfica se celebrizou entre outras razões que invertem os hemisférios. Então, tem, no caso, uma série de projeções cartográficas, umas que botam a Europa maior, outras botam a América menor, seria Mercator e as outras projeções que a gente tem ali, né? E tem também uma que inverte o mundo, né? Então, ou seja, são várias projeções, várias formas de você ver o mundo. Não existe nenhuma que está certa e, claro, em contrapartida, nenhuma que está errada, né? Então, Mercator e Peters faz aquela correlação, né? Entre a proporcionalidade e a representação de importância. E a questão 10, no livro didático, no livro de atividades ainda na página 9, o exercício 10, então observe a imagem. Então tem ali um grupo de pessoas falando em paz, em democracia, direito dos povos do planeta. Então, assinale a alternativa, tá, a realização do Fórum Social Mundial, que ocorreu em 2001, paralelo e como forma alternativa ao Fórum Econômico, foi representado para alguns países e tinha como objetivo, vamos lá, letra A, requisitar aos países menos desenvolvidos a adoção do mesmo volume de extração de benefícios dos recursos dos hemisférios, dos recursos naturais e de padrão de consumo para a sua população, como ocorre com os países do hemisférios norte. Então, eles queriam que os países menos desenvolvidos tivessem a mesma
a mesma forma de extração de recursos? Não, não era isso que estavam querendo, não era o objetivo. Tá? Letra B, uma ação coletiva de finalidade exclusivamente política, liberar a população dos governos ditatoriais, imperiais, coisa do gênero, também não era essa o objetivo, né, do Fórum Social. Letra C. Defender o processo de privatização dos recursos estratégicos, também não era isso, não queria privatizar nada. E letra D, o discurso dos principais problemas, melhor, desculpa, a discussão dos principais problemas do mundo globalizado e da proposição das formas alternativas para a economia e a política baseada, em geral, na sustentabilidade e na igualdade social. É isso que eles estavam buscando, ou seja, o Fórum Social nasceu com esse intuito, tá? Buscar a sustentabilidade e a igualdade social. Por quê? Porque enquanto algumas pessoas falam em sustentabilidade, outros não têm nem o que comer. Então, como é que você vai pegar uma pessoa que está passando fome, que está vivendo a miséria, e falar para ele que ele não pode poluir, que ele não pode extrair recursos, tal? Ele precisa sobreviver. Então, temos que entender isto, beleza? Então, o que nós tínhamos desse momento, né, na aula 1 seria isso. A gente vai ter ainda a aula 2 sobre essa mesma apostila, tá? Então, nos vemos na próxima. Um abraço e até lá. Valeu!